Você está sendo ridícula, Lilian. É só mais uma viagem de negócios, disse Bradley, mal tirando os olhos da tela do laptop enquanto arrumava sua carapaça de couro. O tom indiferente em sua voz fez meu estômago embrulhar, mas mesmo assim me forcei a sorrir. Meu nome é Lilian, tenho 35 anos e vivo o que a maioria das pessoas consideraria uma vida confortável em Phoenix, Arizona. Meu marido Bradley trabalha como diretor regional de vendas na Nexora Labs, uma empresa de consultoria farmacêutica, enquanto eu administro nossa casa e trabalho meio período como designer gráfica freelancer. Durante 8 anos, construímos o que eu considerava um casamento sólido, baseado em confiança, objetivos compartilhados e respeito mútuo. Bradley viajava com frequência a trabalho, às vezes ficando fora por 3 ou 4 dias seguidos, visitando clientes em todo o Sudoeste. Nunca questionei isso porque o trabalho dele nos proporcionou uma bela casa em Scottsdale, 2 carros de luxo e segurança financeira suficiente para que eu pudesse perseguir minhas paixões criativas sem a pressão de um cargo corporativo de tempo integral. Mas ultimamente, algo parecia diferente. Bradley havia se tornado mais reservado sobre seu telefone, mais indiferente quando eu perguntava sobre suas viagens e estranhamente defensivo sempre que eu mencionava que queria visitá-lo durante uma de suas conferências de trabalho. Quando sugeri acompanhá-lo em sua próxima conferência em Palm Springs, pensando que seria como umas mini-férias para nós, sua reação foi imediata e dura. De jeito nenhum, ele retrucou. Isso não são férias, Lilian. Vou estar em reuniões da manhã à noite. Você ficaria sozinha num quarto de hotel, morrendo de tédio. Suas palavras doeram mais do que deveriam. Costumávamos viajar juntos o tempo todo quando nos casamos. Ele me incentivava a acompanhá-lo em suas viagens de negócios mais curtas e fazíamos pequenas aventuras com elas. Agora, a ideia parecia realmente irritá-lo. Eu não me importaria, respondi suavemente. Eu poderia trabalhar nos meus projetos, talvez explorar a região enquanto você estiver ocupado. Não temos tido tempo juntos ultimamente. A empresa não paga cônjuges, respondeu ele secamente, enfiando outra camisa na mala. E, sinceramente, preciso me concentrar no trabalho, não me preocupar em entreter você. A conversa terminou ali, mas a rejeição permaneceu em meu peito como um hematoma. Quando eu me tornei um fardo tão grande para ele? Quando minha presença mudou de bem-vinda para indesejada? Agora, vendo-o fazer as malas para mais uma viagem de 3 dias a Palm Springs, senti aquele nó familiar de desconforto apertando meu estômago. Ele se movia com eficiência praticada, dobrando seus melhores ternos, colocando sua colônia na mala e até mesmo incluindo o relógio caro que eu lhe dei em seu último aniversário. Para uma conferência de trabalho, ele parecia muito preocupado com sua aparência. Em qual hotel você disse que ficaria de novo? Perguntei casualmente, fingindo organizar alguns papéis na minha mesa. O mesmo de sempre, respondeu ele sem olhar para mim. O Desert Palms Resort? Sabe, aquele onde costumam acontecer as conferências farmacêuticas. Assenti, embora algo em seu tom parecesse ensaiado. E você estará de volta na sexta-feira à noite. Provavelmente sexta-feira à noite. Não espere acordado. Ele fechou o zíper da mala com mais força do que o necessário. Preciso muito que essa viagem corra bem, Lilian. A empresa está fazendo algumas mudanças e preciso provar meu valor para os clientes regionais. A maneira como ele enfatizou a necessidade me fez olhar para ele com mais atenção. Bradley teve sucesso em seu trabalho e era consistentemente um dos melhores desempenhos em sua divisão. De que mudanças ele estava falando? E por que não as mencionou antes? Está tudo bem no trabalho? Perguntei. Você parece mais estressado com esta viagem do que o normal. Por um instante, algo brilhou em seu rosto. Ansiedade. Culpa. Mas desapareceu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Está tudo bem. Apenas as pressões corporativas de sempre. Nada com que você precise se preocupar. Não há nada com que eu precise me preocupar. Essa frase se tornou sua resposta padrão para qualquer pergunta sobre seu trabalho, suas viagens ou, francamente, sobre a maioria dos aspectos de nossa vida juntos. Quando ele começou a me tratar como uma criança que não consegue lidar com as preocupações dos adultos. Depois que ele foi para o aeroporto naquela quinta-feira de manhã, eu me vi vagando pela casa, me sentindo estranhamente inquieta. O silêncio parecia mais pesado que o normal, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado.
O comportamento de Bradley estava estranho há meses, mas eu atribuí isso ao estresse do trabalho, talvez um período de adaptação da meia-idade. Mas, ao vê-lo fazer as malas com tanta atenção à aparência, vendo a maneira como ele evitou meu olhar quando perguntei sobre o hotel, senti uma suspeita crescente que não queria reconhecer. Tentei me concentrar no meu trabalho de design, um projeto de logotipo para uma pequena rede de restaurantes, mas minha concentração continuava se dispersando. Por fim, desisti e decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Abri meu laptop e procurei o Desert Pals Resort em Palm Springs. O site mostrou uma bela propriedade de luxo com piscinas cristalinas, jardins bem cuidados e elegantes instalações para conferências. Parecia exatamente o tipo de lugar onde as empresas farmacêuticas realizariam suas reuniões regionais. Mas enquanto eu percorria as fotos, algo me incomodava. Não consegui identificar o que era, mas parecia haver algo errado. Talvez tenha sido a maneira como Bradley havia colocado suas melhores roupas na mala, ou como ele havia sido tão inflexível sobre eu não ir junto, ou a maneira defensiva com que ele respondeu às minhas perguntas simples. Talvez tenha sido o acúmulo de meses me sentindo um estranho no meu próprio casamento. Seja o que for, me vi fazendo algo que nunca tinha feito antes. Comecei a planejar uma visita surpresa. A ideia de surpreender Bradley em seu hotel era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Em 8 anos de casamento, nunca apareci sem avisar durante uma de suas viagens de negócios. Sempre respeitei seu espaço de trabalho, confiei em sua necessidade de foco profissional e acreditei em dar a ele a independência que ele parecia desejar. Mas algo mudou em mim nos últimos meses. Uma sensação crescente de que o homem com quem me casei estava se tornando um estranho, e eu precisava entender o porquê. Na sexta-feira de manhã, eu estava em frente ao meu armário, tentando decidir o que vestir para a viagem de 3 horas até Palm Springs. Optei por um vestido de verão casual, mas elegante, algo que combinaria bem com viagens e jantares, supondo que Bradley estivesse livre para passar a noite comigo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu preparava uma mala para passar a noite, e eu tinha que continuar me lembrando de que aquele era meu marido, que aparecer para surpreendê-lo não deveria parecer um risco tão grande. A viagem pelo deserto do Arizona me deu muito tempo para pensar. Fiquei ensaiando o que diria quando o encontrasse, imaginando seu sorriso surpreso, o jeito como ele provavelmente riria e balançaria a cabeça diante da minha espontaneidade. "Você é louca", ele dizia, mas daquele jeito carinhoso que costumava dizer quando começamos a namorar. Jantávamos juntos, talvez passávamos algum tempo na piscina, e eu me lembrava do motivo pelo qual me apaixonei por ele. Mas outra parte da minha mente, uma parte que tentei silenciar, continuava sussurrando possibilidades mais sombrias. E se ele não estivesse sozinho? E se houvesse um motivo para ele ter insistido tanto para que eu não fosse? E se a distância crescente entre nós não fosse apenas por causa do estresse do trabalho? Afastei esses pensamentos e me concentrei na estrada à frente, na paisagem desértica que mudava de um tom marrom e árido para o oásis verde de Palm Springs. Foi fácil encontrar o Desert Pals Resort, um amplo complexo de prédios baixos cercados por palmeiras e flores do deserto. O estacionamento estava cheio, o que fazia sentido para um fim de semana de conferência, e senti que minha ansiedade diminuía um pouco. Foi exatamente isso que Bradley descreveu, um evento profissional em um ambiente empresarial adequado. Na recepção, uma mulher alegre de uns 20 anos sorriu para mim. "Como posso ajudar?" "Estou procurando meu marido", eu disse, tentando parecer casual. "Bradley Morrison. Ele está aqui para a conferência farmacêutica." A mulher digitou algo no computador e então franziu a testa ligeiramente. "Sinto muito, mas não temos nenhuma conferência farmacêutica agendada para este fim de semana." Meu coração deu um pulo. "Tem certeza?" Ele disse que estava hospedado aqui para uma conferência da Nexora Labs. Ela verificou novamente e balançou a cabeça. "Nada de eventos corporativos neste fim de semana. Mas temos um hóspede registrado com esse nome. Quarto 237. O sangue subiu aos meus ouvidos enquanto eu tentava processar o que ela tinha acabado de me dizer. Nenhuma conferência, nenhum evento de negócios, apenas Bradley hospedado em um hotel resort caro. Aparentemente, por motivos que ele mentiu para mim. "Você poderia ligar para o quarto dele, por favor?", consegui pedir. Gostaria de fazer uma surpresa para ele. "Claro." Ela discou o ramal e esperou. Depois de alguns toques, ela desligou.
Sinto muito, mas ninguém atende. Gostaria de deixar um recado? Não, tudo bem. Vou subir e esperar por ele. Consegui dar o que esperava ser um sorriso normal. De qualquer forma, deveríamos ter nos encontrado para jantar. A viagem de elevador até o segundo andar pareceu interminável. Minha mente fervilhava de possibilidades, cada uma pior que a anterior. Talvez tenha havido um mal-entendido sobre a conferência. Talvez ela tenha sido transferida ou cancelada. Talvez Bradley tenha decidido tirar um dia de folga e não quisesse me preocupar. Mas mesmo quando tentei racionalizar o que descobri na recepção, percebi que algo estava muito errado. O quarto 237 ficava no final do corredor, e fiquei do lado de fora da porta por vários minutos. Levantei a mão para bater, mas não consegui. Uma parte de mim queria dar meia volta, dirigir para casa e fingir que isso nunca tinha acontecido. Mas eu já tinha ido longe demais para voltar atrás agora. Bati de leve. Não obtive resposta. Bati de novo, um pouco mais forte. Ainda nada. Por fim, tentei a maçaneta, sem realmente esperar que ela girasse. E girou. A porta se abriu e revelou um quarto de hotel que estava claramente ocupado. A mala de Bradley estava aberta no bagageiro, suas roupas espalhadas pelo quarto com um descuido incomum que não combinava com seus hábitos normalmente meticulosos. A cama estava desarrumada e eu sentia um cheiro de perfume caro no ar. Algo floral e forte que definitivamente não era meu. Minhas pernas estavam fracas quando entrei na sala, olhando ao redor com crescente descrença. No criado mudo, avistei algo que me fez gelar o sangue, um recibo de serviço de quarto, amassado, mas ainda legível. O registro de data e hora mostrou que era da noite anterior, quinta-feira à noite. O pedido era de 3 jantares, 3 garrafas de vinho e morangos cobertos de chocolate. Jantar para 3. Enquanto eu estava ali, segurando o recibo, com as mãos tremendo, ouvi o som de água corrente do banheiro e vozes, várias vozes, vozes femininas, rindo e conversando de uma forma claramente íntima e confortável. O chuveiro estava ligado e Bradley não estava sozinho. Senti como se o chão estivesse se inclinando sob meus pés. 8 anos de casamento, 8 anos de confiança e sonhos e planos compartilhados para o futuro. E eu estava em um quarto de hotel ouvindo meu marido tomar banho com mulheres que eu não conhecia. Mulheres com quem ele aparentemente havia jantado na noite anterior. Mulheres com quem ele claramente tinha muita familiaridade, pelo tom casual da conversa. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter saído daquele quarto, dirigido para casa e confrontado ele quando ele voltasse. Mas eu não conseguia me mover. Fiquei paralisada no lugar, segurando aquele recibo maldito, ouvindo meu casamento se dissolver em tempo real. A água foi cortada e as vozes ficaram mais claras. Ouvi a risada de Bradley, seguida por uma mulher dizendo algo sobre a próxima vez e um acordo de sempre. Foi então que percebi que tinha 2 opções: fugir ou finalmente descobrir a verdade sobre o que meu marido vinha fazendo durante todas aquelas viagens de negócios. Eu escolhi a verdade. Movi-me rápida, mas silenciosamente, até o armário perto do banheiro, posicionando-me atrás da porta parcialmente aberta, onde eu podia ver sem ser visto. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos na sala ouviriam. Mas me forcei a manter a calma e o foco. O que quer que estivesse prestes a acontecer, eu precisava ver claramente para entender exatamente com o que estava lidando. A porta do banheiro se abriu e Bradley saiu primeiro, vestindo um dos grossos roupões brancos do hotel. Ele parecia relaxado e satisfeito de um jeito que eu não via há meses. Atrás dele vinham 2 mulheres, ambas provavelmente na faixa dos 20 anos, ambas incrivelmente bonitas, ambas usando roupões de hotel combinando que mal cobriam suas coxas. Eles se moviam com uma familiaridade casual que falava de rotina, de um arranjo que claramente já havia acontecido muitas vezes antes. No mesmo horário no mês que vem? Perguntou a morena, uma mulher escultural com cabelo profissionalmente penteado e maquiagem aplicada com maestria, que de alguma forma havia sobrevivido ao banho. Sua voz tinha um leve sotaque que não conseguia identificar, e ela falava com o tom profissional de alguém discutindo um compromisso regular. Com certeza, respondeu Bradley, tirando a carteira do bolso. Do dia 15 ao 17, como sempre. A loira, mais baixa, mas igualmente educada, riu.
Sabe, Bradley, a maioria dos nossos clientes regulares não nos contrata para fins de semana inteiros. Você deve adorar suas viagens de negócios. Bradley riu baixinho, contando que pareciam ser várias notas de centenas de dólares. O que posso dizer? Acredito no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pressionei a mão contra a boca para não fazer nenhum som. Regulares. Não foi um erro isolado ou um momento de fraqueza. Era um padrão, uma rotina que se repetia há meses, talvez anos. Sua esposa ainda não suspeita de nada? Perguntou a morena, aceitando o dinheiro que Bradley lhe entregou. Lilian. A voz de Bradley tinha um tom de desdém que me arrepiou. Ela é completamente desinformada, ocupada demais com seus pequenos projetos de arte para prestar atenção em qualquer coisa importante. Contanto que eu diga a ela que são negócios, ela acredita em tudo que eu digo. A loira começou a se vestir, vestindo uma lingerie de aparência cara que definitivamente não tinha vindo de nenhuma loja de departamentos. Deve ser bom ter alguém em quem você confia tanto. Tem suas vantagens, concordou Bradley. Ela cuida de todas as tarefas domésticas, mantém a casa funcionando e nunca faz muitas perguntas sobre minhas despesas. Uma estrutura perfeita, de verdade. Eu me senti fisicamente doente. A maneira casual como ele me dispensou, reduziu 8 anos de casamento a serviços domésticos convenientes, me fez querer sair do armário e confrontar todos eles. Mas algo me conteve. Talvez fosse o choque. Talvez fosse um instinto de sobrevivência me dizendo que eu precisava de mais informações antes de agir. Falando em despesas, disse a morena, agora usando um vestido de grife que provavelmente custou mais do que eu gastei com roupas em 6 meses. Você ainda administra tudo pela sua empresa, certo? Os mesmos cartões de crédito. Bradley assentiu. Cartão corporativo para todas as despesas de entretenimento. Minha empresa tem políticas muito generosas em relação ao relacionamento com clientes. Meu sangue congelou. Ele estava usando os cartões de crédito da empresa para isso. Meu marido não só estava me traindo com prostitutas, como também estava cometendo fraude para pagar por isso. As implicações me atingiram como um caminhão. Se ele estava cobrando essas despesas da Nexora Labs, estava roubando do seu empregador. E, como sua esposa, eu poderia ser responsabilizada por fraude fiscal em nossas declarações conjuntas. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou a loira, verificando sua aparência no espelho da penteadeira. Há uns 3 anos, respondeu Bradley casualmente. Comecei com acomodações locais, mas as viagens para fora da cidade são muito melhores, mais discretas, e a empresa paga o hotel mesmo assim. 3 anos. Ele vinha mentindo para mim sistematicamente, me traindo e cometendo fraude corporativa há 3 anos. Em todas as viagens de negócios, em todas as conferências, todas as vezes que ele ignorou minhas perguntas ou insistiu que eu não poderia ir, ele estava protegendo esse engano elaborado. Bem, foi ótimo como sempre, disse a morena, pegando sua bolsa. As mesmas garotas no mês que vem, ou você quer experimentar alguém novo? Vocês dois são perfeitos, Bradley assegurou. Por que mudar o que funciona? Elas trocaram beijos no ar como velhas amigas, e eu assisti horrorizada enquanto meu marido discutia casualmente seu próximo compromisso com essas mulheres como se estivesse agendando uma reunião de negócios. A natureza casual de tudo isso, a familiaridade rotineira, a completa ausência de culpa ou vergonha em seu comportamento, me disseram tudo o que eu precisava saber sobre quem Bradley realmente era. Depois que as mulheres foram embora, Bradley se moveu pelo quarto com eficiência praticada, juntando as roupas espalhadas, arrumando a cama e abrindo as janelas para arejar o cheiro do perfume. Ele obviamente tinha experiência em encobrir rastros e eliminar evidências do que havia acontecido ali. Quantas vezes ele repetiu exatamente essa rotina? Quantas mentiras ele me contou ao longo dos anos? Fiquei escondida no armário, mal respirando, enquanto observava se preparar para retornar à sua vida normal, para voltar para casa e me contar histórias sobre conferências chatas e clientes difíceis. O homem que eu pensava conhecer, o homem com quem construí uma vida, era um completo estranho. Pior que um estranho, ele era um criminoso que estava usando nosso casamento como cobertura para suas atividades ilegais. Mas enquanto eu observava apagando metodicamente as evidências de sua traição, algo mudou dentro de mim. O choque e a devastação iniciais começaram a se cristalizar em algo completamente diferente, uma raiva fria e calculista.
Bradley achava que eu era ignorante, confiante demais, ingênuo demais para entender o que ele realmente estava fazendo. Ele pensou que poderia continuar com essa farsa indefinidamente, roubando da empresa dele, mentindo para mim e tratando nosso casamento como uma fachada conveniente. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Esperei até que ele entrasse no banheiro para tomar banho novamente. Então, silenciosamente, saí do armário e comecei a tirar fotos com meu telefone. A cama desarrumada, o recibo do serviço de quarto ainda no criado mudo, as taças de champanhe ainda sobre a comoda. Fotografei tudo, certificando-me de capturar o número do quarto, o carimbo de data e hora no recibo e qualquer evidência que comprovasse o que havia acontecido ali. Então saí do quarto e fui em direção ao elevador, minha mente já pensando nos próximos passos. Bradley cometeu um erro crucial quando presumiu que eu era burro demais para entender seu jogo. Mas eu não era a mulher ingênua com quem ele pensava que se casaria. Eu estava prestes a me tornar seu pior pesadelo. A verdadeira questão não era se eu iria expô-lo. A questão era quanto dano eu causaria ao sair. Voltei para casa dirigindo de Palm Springs em um estranho estado de calma concentrada que me surpreendeu. A viagem de 3 horas me deu tempo para processar o que havia testemunhado e começar a formular um plano. Quando cheguei à nossa garagem em Scottsdale, eu sabia exatamente o que precisava fazer, e o primeiro passo era reunir evidências. Bradley não voltaria para casa até tarde da noite, o que me deu várias horas para pesquisar nossos registros financeiros sem interrupção. Nunca prestei muita atenção aos detalhes das nossas contas conjuntas ou às despesas comerciais dele, confiando nele para cuidar do lado financeiro do nosso casamento enquanto eu me concentrava no meu trabalho de design e na administração da nossa casa. Essa confiança, percebi então, tinha sido um erro enorme. Comecei pelo nosso escritório em casa, um cômodo em que raramente entrava desde que Bradley o havia reivindicado como seu espaço de trabalho privado anos atrás. Sua mesa era meticulosamente organizada com pilhas organizadas de papéis comerciais e relatórios de despesas arquivados em pastas etiquetadas. Quando comecei a analisar os documentos, rapidamente surgiu um padrão que fez meu estômago embrulhar. Os extratos do cartão de crédito corporativo contavam uma história que eu nunca imaginei. Mensalidades em hotéis de luxo em cidades do Sudoeste. Sempre para estadias prolongadas que coincidiam com as viagens de negócios de Bradley. Contas de restaurantes por jantares caros que sempre eram cobrados para várias pessoas, às vezes até 4 ou 5 convidados. Despesas em spas de luxo, boutiques caras e até joalherias, todas categorizadas como despesas de entretenimento para clientes ou desenvolvimento de negócios. Mas foram os custos dos serviços de consultoria que deixaram a situação bem clara. Pagamentos mensais que variam de $2.000 a $5.000 para empresas com nomes como Executive Wellness Solutions, Premier Clean Services e Sunshine Hospitality Consultantes. Os valores eram impressionantes e, quando somei nos últimos 3 anos, o total chegou a mais de $85.000 em despesas fraudulentas. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava cada documento com meu telefone, criando um registro abrangente do roubo sistemático de Bradley de seu empregador. Não se tratava apenas de adultério. Tratava-se de apropriação indébita em larga escala. E como fizemos declarações de imposto de renda em conjunto, eu poderia ser responsabilizado como cúmplice se as autoridades decidissem que eu deveria saber da fraude. Em seguida, fui até o computador de Bradley e fiquei surpreso ao descobrir que ele não era protegido por senha. Sua confiança excessiva na minha suposta ignorância o tornou descuidado com a segurança. Seu e-mail revelou evidências ainda mais contundentes, correspondências com agências de acompanhantes, arranjos detalhados para suas viagens mensais de negócios e discussões casuais sobre serviços e preços que pareciam pedidos de um catálogo. Uma troca de e-mails em particular me chamou a atenção. Era de 6 meses atrás, entre Bradley e uma pessoa chamada Jasmine, que parecia ser coordenadora de reservas de um dos serviços de acompanhantes. Bradley estava reclamando de ter que ser mais criativo com suas categorizações de despesas porque sua empresa começou a exigir justificativas mais detalhadas para despesas com entretenimento. Não se preocupe, respondeu Jasmine. Podemos fornecer faturas de consultoria detalhadas que passarão em qualquer auditoria. Nossos clientes em cargos corporativos precisam de discrição e somos muito bons em fornecer a documentação correta. O serviço de acompanhantes o ajudava ativamente a cometer fraudes, fornecendo faturas falsas e acordos de consultoria que lhe permitiriam roubar de seu empregador enquanto encobria seus rastros. Não se tratava apenas de uma traição pessoal.
Tratava-se de uma atividade criminosa organizada que acontecia bem debaixo do meu nariz há anos. Enquanto eu continuava pesquisando seus arquivos, encontrei algo que me deixou gelado, uma planilha orçamentária detalhada que mostrava exatamente quanto dinheiro Bradley estava roubando a cada mês e como ele o estava usando. Os valores não eram apenas para os serviços de acompanhantes. Ele estava enchendo seus relatórios de despesas com refeições falsas, presentes fictícios para clientes e taxas de hotel inflacionadas, desviando milhares de dólares extras todo mês que iam para uma conta bancária separada que eu nem sabia que existia. Os extratos secretos da conta mostravam um saldo de mais de 40 mil dólares, dinheiro que ele vinha roubando sistematicamente da Nexora Labs e escondendo de mim. Mas o que realmente me chocou foi como ele estava usando esse fundo secreto. Além dos serviços de acompanhante, ele fazia pagamentos para um site de apostas, comprava eletrônicos caros que eu nunca tinha visto e até fazia transferências regulares para o que parecia ser a conta de outra mulher, alguém chamada Verônica, que morava em Las Vegas. Sentei-me na cadeira da sua mesa, impressionado com a extensão da sua mentira. Não se tratava apenas de trapaça ou fraude corporativa. Bradley estava vivendo uma vida completamente separada, financiada por dinheiro roubado, enquanto usava nosso casamento como uma história de fachada conveniente. Eu não era nada mais do que um suporte em sua elaborada empreitada criminosa, a esposa ingênua cuja presença o fazia parecer estável e confiável para seus empregadores e colegas. Mas, por mais devastadoras que essas descobertas tenham sido, elas também me deram algo poderoso: alavancagem. Bradley não fazia ideia de que eu sabia de nada disso. Ele pensou que estava voltando para casa e encontraria a mesma esposa distraída que sorria e perguntava sobre sua conferência de negócios, que acreditava em qualquer mentira que ele contasse sobre suas reuniões bem-sucedidas com clientes. Passei o resto da tarde fazendo cópias de tudo, enviando documentos para uma conta de armazenamento em nuvem segura e organizando as evidências em categorias: fraude corporativa, sonegação fiscal e traição pessoal. Quando ouvi o carro de Bradley na garagem, quase meia-noite, eu já tinha construído um caso abrangente contra ele que destruiria tanto sua carreira quanto sua liberdade. A parte mais difícil foi agir normalmente quando ele entrou pela porta. Ele parecia cansado, mas satisfeito, portando-se com a mesma confiança casual que sempre demonstrava após suas viagens de negócios. Ele beijou minha testa distraidamente, o mesmo gesto superficial que vinha me fazendo há meses, e perguntou sobre meu fim de semana no mesmo tom desinteressado de sempre. Como foi a conferência? Perguntei, impressionado com o quão firme minha voz soou. Produtivo, respondeu ele, afrouxando a gravata. Fechamos 2 grandes negócios e fizemos bons contatos para negócios futuros. A empresa deve ficar muito feliz com os resultados. A maneira casual como ele mentiu na minha cara depois de tudo que descobri me fez querer confrontá-lo imediatamente. Mas me forcei a sorrir e concordar, para desempenhar o papel de esposa confiante por mais um pouco. Eu precisava de mais do que provas. Eu precisava de uma estratégia que me protegesse legalmente, ao mesmo tempo, garantisse que Bradley enfrentasse todas as consequências de suas ações. Que maravilha, consegui dizer. Estou orgulhosa de você por trabalhar tanto. Ele mal reconheceu o elogio e já estava subindo as escadas para tomar banho para tirar as evidências de suas atividades do fim de semana. Enquanto ouvia a água correndo, percebi que o homem com quem me casei havia partido há anos, substituído por um estranho que me via apenas como uma tola útil. Mas aquele estranho cometeu um erro crucial de julgamento. Ele subestimou o quão inteligente e determinada sua esposa sem noção poderia ser quando ela finalmente entendeu com o que estava lidando. As semanas seguintes foram o trabalho de atuação mais desafiador da minha vida. Todas as manhãs eu tinha que acordar ao lado de um homem que me dava nojo, sorrir para suas mentiras casuais sobre seu trabalho e fingir ser a mesma mulher ingênua com quem ele pensava que havia se casado. Mas enquanto Bradley seguia com sua rotina, presumindo que nada havia mudado, eu estava sistematicamente construindo um caso que garantiria sua destruição completa. Comecei consultando um advogado de divórcio, alguém que encontrei por meio de uma pesquisa cuidadosa e que era especialista em casos envolvendo fraude financeira. Catherine Brennan tinha a reputação de ser implacável na proteção dos interesses de seus clientes. E quando lhe mostrei as evidências que havia reunido, seus olhos brilharam com satisfação profissional. Este é um dos casos de fraude mais abrangentes que já vi, ela me disse durante nossa consulta confidencial. Seu marido não está apenas traindo. Ele cometeu vários crimes que podem resultar em pena de prisão grave. O que isso significa para mim? Perguntei,
expressando o medo que me tirava o sono. Declaramos o imposto de renda em conjunto. Posso ser acusado de cúmplice? Catherine balançou a cabeça. Não, se lidarmos com isso corretamente. O segredo é denunciar a fraude antes que as autoridades a descubram por conta própria. Se você cooperar totalmente e demonstrar que realmente desconhecia as atividades criminosas dele, estará protegido. Ela delineou uma estratégia que era brilhante e brutal ao mesmo tempo. Primeiro, documentaríamos tudo, criando uma linha do tempo das atividades fraudulentas de Bradley que seria impossível para ele negar. Então, simultaneamente, entraríamos com o pedido de divórcio e denunciaríamos seus crimes ao empregador e às agências policiais relevantes. O momento certo seria crucial. Bradley precisava ser pego de surpresa para não destruir provas ou fugir. O objetivo é deixá-lo sem opções e sem aliados, explicou Catherine. Quando ele perceber o que está acontecendo, sua carreira estará encerrada, acusações criminais estarão pendentes e seus bens serão congelados. Enquanto trabalhava com Catherine, também comecei a implementar minha própria investigação. Contratei um investigador particular chamado David Cross, um ex-agente federal especializado em casos de fraude corporativa. O trabalho de David era verificar tudo o que eu havia descoberto e revelar quaisquer atividades criminosas adicionais que eu pudesse ter perdido. O que David descobriu superou até minhas piores expectativas. A fraude de Bradley não se limitava aos serviços de acompanhantes. Ele vinha operando vários esquemas simultaneamente. Ele vinha alegando despesas de viagem falsas para viagens que nunca fez, enviando recibos de refeições de clientes fictícios e até mesmo cobrando da empresa por compras pessoais, categorizando-as como materiais de escritório ou materiais promocionais. Seu marido roubou bem mais de $100 mil do empregador, relatou David durante uma de nossas reuniões. Ele faz isso há tanto tempo e de forma tão sistemática que se tornou descuidado. Há pegadas digitais por toda parte. Mas a descoberta mais chocante de David veio quando ele rastreou algumas das despesas com jogos de azar e entretenimento nas contas secretas de Bradley. Acontece que Verônica, a mulher de Las Vegas que recebia pagamentos regulares, não era apenas mais uma namorada. Ela era sócia de Bradley em um empreendimento paralelo que envolvia a venda de informações confidenciais de clientes da Nexora Labs para empresas farmacêuticas concorrentes. Espionagem industrial, explicou David, sério. Seu marido tem vendido os segredos comerciais do empregador dele para os concorrentes. Isso não é mais apenas fraude. É espionagem corporativa que pode resultar em acusações federais. O alcance das atividades criminosas de Bradley era de tirar o fôlego. Ele estava usando sua posição na Nexora Labs para roubar dinheiro, vender informações confidenciais e manter vários relacionamentos enquanto usava nosso casamento como fachada. Eu não estava lidando apenas com um marido infiel. Eu era casada com um criminoso profissional que operava debaixo do nariz de todos. À medida que as evidências aumentavam, percebi que estava mudando de maneiras que não esperava. A esposa devastada e traída foi gradualmente substituída por alguém mais duro, mais calculista, mais determinado a ver a justiça ser feita. Bradley passou anos me subestimando, me tratando como um acessório decorativo em sua vida real. Agora eu iria mostrar a ele exatamente o quão errado ele estava sobre minhas capacidades. O ponto de virada aconteceu 3 semanas depois da minha descoberta em Palm Springs. Bradley anunciou outra viagem de negócios. Desta vez, para Las Vegas, para o que ele alegou ser uma convenção farmacêutica regional. Mas, graças à investigação de David, eu sabia exatamente o que essa viagem realmente era: uma reunião com Verônica para finalizar outra venda de dados confidenciais de clientes. Quanto tempo você vai ficar fora? Perguntei, mantendo o mesmo tom desinteressado que havia aperfeiçoado no último mês. Só 2 noites, respondeu Bradley, sem tirar os olhos do celular. Devo voltar na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Isso me deu exatamente 48 horas para executar o plano que Catherine e eu estávamos desenvolvendo. Enquanto Bradley estava em Las Vegas cometendo novos crimes com seus cúmplices, eu estaria sistematicamente desmantelando toda a sua vida. Na noite anterior à sua partida, observei-o fazer as malas com a mesma atenção cuidadosa à aparência que inicialmente despertou minhas suspeitas. Mas agora eu sabia exatamente por que ele tomava tanto cuidado com suas roupas e aparência. Ele não estava apenas se encontrando com clientes.
Ele mantinha relacionamentos com parceiros criminosos e serviços de acompanhantes, todos os quais esperavam que ele se comportasse como um executivo farmacêutico de sucesso. Fique seguro, eu disse a ele enquanto ele colocava a mala no carro na terça-feira de manhã. E eu disse isso de uma forma que ele não conseguia entender. Eu o queria seguro até que eu pudesse destruí-lo completamente. Assim que seu carro desapareceu na esquina, coloquei nosso plano em ação. Catherine já havia preparado todos os documentos legais que precisaríamos, papéis de divórcio citando adultério e fraude, ordens judiciais para congelar as contas de Bradley e relatórios detalhados para enviar às autoridades policiais. David organizou todas as suas descobertas investigativas em um pacote abrangente que tornaria o processo judicial inevitável. Minha primeira ligação foi para o Departamento de Segurança Corporativa da Nexora Labs. Eu pesquisei a empresa minuciosamente e sabia que eles levavam a fraude muito a sério, especialmente quando envolvia roubo de informações de clientes. A diretora de segurança, uma mulher chamada Patrícia Valdez, concordou em se encontrar comigo naquela tarde depois que expliquei que tinha evidências de apropriação indébita sistemática por um de seus diretores regionais. O encontro foi surreal. Sentei-me em uma sala de conferências corporativa estéril, cercada por executivos e pessoal de segurança, enquanto destruía metodicamente a carreira do meu marido com documentos e gravações que havia reunido em seu próprio escritório. Patrícia e sua equipe ouviram com crescente espanto enquanto eu expunha toda a extensão das atividades criminosas de Bradley. Este é um dos casos de fraude mais abrangentes que já vimos, disse Patrícia, ecoando a avaliação anterior de Catherine. Precisaremos envolver as autoridades federais imediatamente, especialmente considerando o componente de espionagem industrial. Na terça-feira à noite, a armadilha estava armada. Agentes federais estavam preparando mandados. A Nexora Labs estava congelando as contas corporativas de Bradley, e Catherine havia protocolado documentos que congelariam nossos bens conjuntos para impedi-lo de esconder dinheiro roubado. Bradley não tinha ideia de que seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar, que seu empreendimento criminoso cuidadosamente construído estava desmoronando enquanto ele comemorava com seus cúmplices em Las Vegas. A manhã de quarta-feira chegou com a clareza nítida de um dia perfeito no Arizona, e eu me senti mais focado e determinado do que há anos. Enquanto Bradley estava, sem dúvida, aproveitando o que ele pensava ser mais uma aventura criminosa bem-sucedida em Las Vegas, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a implodir, eu estava dando os retoques finais em sua destruição. Os agentes federais chegaram à nossa casa exatamente às 9 horas, armados com mandados de busca e acompanhados por investigadores da equipe de segurança da Nexora Labs. Liderando o grupo estava a agente Sarah Shen, especialista em crimes de colarinho branco, que revisou todas as evidências que eu havia fornecido e as considerou suficientes para múltiplas acusações criminais. Senhora Morrison, disse a agente Shen quando os deixei entrar em nossa casa. Queremos agradecer a sua cooperação nesta investigação. Suas provas foram inestimáveis para a construção do nosso caso contra o seu marido. Observar agentes federais vasculhando sistematicamente o escritório de Bradley, apreendendo computadores, documentos e registros financeiros, foi como uma vingança por todos os anos em que fui demitido e menosprezado. Cada pasta de arquivo que eles ensacaram como prova, cada disco rígido que confiscaram, representava mais um prego no caixão da arrogância de Bradley. David Cross chegou logo depois dos agentes, carregando evidências adicionais que havia reunido durante sua vigilância das atividades de Bradley em Las Vegas. O relatório dele confirmou o que suspeitávamos. Bradley estava de fato se reunindo com Verônica e havia vendido outro lote de dados confidenciais de clientes para uma empresa farmacêutica concorrente. Temos fotos da reunião, gravações das conversas e documentação do pagamento, informou David ao agente Shen. Seu marido recebeu $50 mil pelo último lote de dados roubados. $50 mil. Enquanto ouvia o relatório de David, percebi que Bradley estava ganhando mais dinheiro com suas atividades criminosas do que com seu salário legítimo. Todo o nosso estilo de vida, tudo o que eu pensava ser resultado do seu sucesso profissional, foi construído com base em roubo e fraude. Catherine chegou ao meio-dia com os documentos legais finais, incluindo um processo de divórcio abrangente que garantiria que eu recebesse a máxima proteção contra as responsabilidades criminais de Bradley, ao mesmo tempo em que garantiria minha parte justa de quaisquer bens legítimos que tivéssemos adquirido durante nosso casamento. O momento é perfeito, ela me disse enquanto analisávamos os documentos. Ao protocolar o processo simultaneamente à investigação criminal, demonstramos sua total cooperação com as autoridades, ao mesmo tempo em que protegemos seus interesses legais.
Mas o momento mais gratificante veio quando Patrícia Valdez, da Nexora Labs, ligou para me informar que os cartões de crédito corporativos de Bradley haviam sido suspensos e seu acesso aos sistemas da empresa havia sido encerrado. Também descobrimos que seu marido teria uma avaliação de desempenho marcada para a semana que vem, na qual seria promovido a diretor regional sênior, disse Patrícia. A promoção lhe daria acesso a informações ainda mais confidenciais e aumentaria os limites de suas contas de despesas. A ironia era perfeita. Bradley estava prestes a receber a maior promoção de sua carreira, uma posição que lhe permitiria roubar ainda mais dinheiro e informações confidenciais. Mas sua arrogância e excesso de confiança o levaram a destruir tudo. À medida que o dia avançava, me vi na estranha posição de me sentir genuinamente animado pela primeira vez em meses. Durante anos, senti que estava desaparecendo lentamente no meu próprio casamento, me tornando menor e menos significativa à medida que o tratamento desdenhoso de Bradley corroía minha autoestima. Mas agora, enquanto observava seu império criminoso cuidadosamente construído ruir por meio de minhas ações, eu me sentia poderoso e justificado. A ligação que eu estava esperando chegou às 16 horas. A voz de Bradley do outro lado da linha soou confusa e levemente apavorada. Um tom que eu nunca tinha ouvido dele antes. Lilian, tem algo errado com meus cartões corporativos, disse-lhe sem rodeios. Todos estão sendo recusados e não consigo acessar meu e-mail corporativo. Respirei fundo, saboreando o momento que estava planejando há semanas. Isso provavelmente ocorre porque a Nexora Labs suspendeu suas contas enquanto aguarda uma investigação de fraude. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que pensei que a ligação tivesse sido encerrada. Quando Bradley finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Do que você está falando? Estou falando dos $85.000 que você roubou do seu empregador nos últimos 3 anos, eu disse calmamente. Estou falando dos serviços de acompanhantes que você vem cobrando como despesas comerciais. Estou falando das informações confidenciais que você vem vendendo para empresas concorrentes. Devo continuar? Outro longo silêncio. Quando Bradley voltou a falar, sua voz havia passado da confusão para a raiva. Você não sabe do que está falando, disse ele. Mas a arrogância em seu tom não conseguia esconder seu medo. Você não entende como os negócios funcionam. Eu entendo o suficiente para saber que você é um criminoso, respondi calmamente. Também entendo que agentes federais estão revistando nossa casa, que seu empregador o demitiu e que você está enfrentando várias acusações criminais que podem levá-lo à prisão por décadas. Ouvi Bradley inspirar fundo, seguido pelo que pareceu ser ele deixando o telefone cair. Quando ele voltou à linha, sua voz era suplicante de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Lilian, precisamos conversar. Há coisas que você não entende, e eu posso te dar explicações. Venha para Las Vegas e podemos resolver isso juntas. Já resolvi, eu disse a ele. Entrei com o pedido de divórcio. Denunciei seus crimes às autoridades e me protegi das suas responsabilidades criminais. Não há mais nada a discutir. Você não pode fazer isso comigo. A voz de Bradley falhou em desespero. Eu sou seu marido. Tudo o que fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Tudo o que você fez foi roubo, corrigiu, e adultério, fraude e espionagem industrial. Você fez tudo isso por si mesmo, enquanto me tratava como um idiota conveniente que daria cobertura para os seus crimes. Agora eu podia ouvi-lo chorando, a primeira emoção real que ouvi dele em anos. Mas não era remorso pelo que ele tinha feito comigo ou com seu empregador. Era autopiedade porque seus planos criminosos finalmente o haviam alcançado. Os agentes federais querem falar com você, continuei. Sugiro que você contrate um bom advogado de defesa criminal e se entregue antes que eles emitam um mandado de prisão. Lilian, por favor, implorou ele. Eu te amo. Cometi erros, mas podemos consertar isso juntos. Você não me ama, eu disse com absoluta certeza. Você adora ter uma esposa que confiava demais em você para questionar suas mentiras. Mas aquela mulher se foi, Bradley. Ela morreu em um quarto de hotel em Palm Springs quando descobriu com que tipo de homem realmente se casou. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dele, cortando sua última conexão com a vida que ele vinha destruindo sistematicamente há anos. Lá fora, eu podia ver a gente Shen e sua equipe carregando caixas de evidências em seus veículos, preparando-se para construir o caso que colocaria meu marido na prisão federal.
Catherine me avisou que os próximos meses seriam difíceis, que processos criminais e casos de divórcio envolvendo fraude seriam complicados e emocionalmente desgastantes. Mas enquanto eu estava em casa, observando as últimas mentiras de Bradley sendo levadas como prova, não senti nada além de alívio e expectativa. Pela primeira vez em anos, eu estava livre para descobrir quem eu realmente era, quando não estava tentando ser a esposa perfeita para um homem que me via como nada mais do que uma tola útil. Na manhã seguinte, recebi notícias que superaram até mesmo minhas expectativas mais otimistas. O agente Shane ligou às 8 horas para me informar que Bradley havia sido preso em seu hotel em Las Vegas enquanto tentava fugir do país com Verônica e quase $200 mil em dinheiro. Aparentemente, seu marido planejava desaparecer para um país sem extradição, explicou o agente Shane. Mas, graças à sua cooperação, conseguimos rastrear seus movimentos e prendê-lo antes que ele pudesse sair de Nevada. Ele está detido sem direito à fiança por diversas acusações federais. A imagem de Bradley algemado, com sua fachada cuidadosamente construída finalmente desfeita, me encheu de uma satisfação que eu não esperava sentir. Durante anos, ele me tratou como se eu fosse idiota demais para entender seus negócios sofisticados, ingênua demais para reconhecer quando estava sendo manipulada e enganada. Agora, ele estava aprendendo exatamente o quão errado ele estava sobre minha inteligência. Catherine ligou 1 hora depois com notícias igualmente satisfatórias sobre os procedimentos civis. O tribunal congelou todos os bens de Bradley, incluindo as contas secretas que ele achava que você desconhecia. Também garantimos uma sentença que o protege de qualquer responsabilidade relacionada às atividades criminosas dele. Mas talvez a ligação mais gratificante tenha vindo de Patrícia Valdez, da Nexora Labs. A investigação interna da empresa revelou que a fraude de Bradley era ainda mais extensa do que havíamos descoberto inicialmente. Encontramos evidências de que seu marido vinha roubando da empresa há mais de 5 anos, não 3, disse-me Patrícia. O valor total se aproxima de $300 mil, incluindo os pagamentos de espionagem industrial. Ele, sozinho, causou mais danos financeiros a esta empresa do que qualquer outro funcionário em nossa história. O alcance da criminalidade de Bradley era impressionante, mas também significava que minha decisão de expô-lo salvou a Nexora Labs de potencialmente milhões em perdas adicionais. Os executivos da empresa ficaram tão gratos pela minha cooperação que concordaram em fornecer uma recompensa substancial por informações que levassem ao processo de Bradley. $25 mil, explicou Patrícia. Não é muito comparado ao que ele roubou, mas o conselho queria reconhecer que suas ações evitaram perdas muito maiores. Enquanto processava todas essas informações, percebi que a queda de Bradley foi mais completa do que eu ousava esperar. Sua carreira criminosa havia acabado. Sua liberdade se fora. Sua reputação fora destruída. E seu dinheiro roubado, cuidadosamente acumulado, estava sendo devolvido às suas vítimas. Enquanto isso, eu não só estava protegido das consequências legais, mas também estava sendo recompensado pelo meu papel em impedir seus crimes. A ironia era perfeita. Bradley passou anos ignorando minha inteligência enquanto usava nosso casamento para legitimar suas atividades criminosas. Agora, a mesma inteligência que ele havia subestimado o destruiu completamente, enquanto me libertou para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Mas a satisfação pessoal empalideceu em comparação ao que aconteceu quando a notícia da prisão de Bradley chegou ao nosso círculo social. Poucas horas depois que a história foi publicada na imprensa empresarial local, meu telefone tocava constantemente com ligações de amigos, vizinhos e colegas que ficaram chocados ao saber da vida dupla do meu marido. Lilian, não acredito, disse Janete, uma das nossas vizinhas que sempre pareceu ter um pouco de inveja do nosso estilo de vida. O Bradley sempre pareceu tão bem-sucedido, tão estável. Como você não sabia o que ele estava fazendo? A pergunta me incomodou porque implicava que eu deveria saber que uma boa esposa seria mais desconfiada das atividades do marido. Mas eu aprendi o suficiente sobre manipulação e abuso durante minhas consultas com Catherine para reconhecer a culpabilização da vítima inerente a tais questões. Bradley era muito habilidoso em enganar, respondi calmamente. Ele passou anos construindo uma fachada elaborada, projetada especificamente para esconder suas atividades criminosas. Eu confiava nele porque é isso que os cônjuges fazem em casamentos saudáveis. O que me surpreendeu foi quantas pessoas surgiram com suas próprias suspeitas sobre Bradley, as quais nunca compartilharam comigo. Minha amiga Carol admitiu que sempre achou estranho a frequência com que Bradley viajava a trabalho.
meu colega de design gráfico, Marcos, mencionou que se perguntava como conseguiríamos sustentar nosso estilo de vida com o salário declarado por Bradley. Até minha cabeleireira revelou que achou o comportamento de Bradley inapropriado durante meus compromissos, a maneira como ele ignorava minhas opiniões e falava de mim como se eu não estivesse ali. Todos nós notamos algumas coisas, disse Carol durante uma de nossas conversas. Mas ninguém queria dizer nada porque você parecia feliz e não era nossa função interferir no seu casamento. A revelação de que várias pessoas na minha vida tinham dúvidas sobre Bradley, mas permaneceram em silêncio, foi ao mesmo tempo gratificante e frustrante. Isso confirmou que seu comportamento tinha sido obviamente problemático para observadores externos, mas também mostrou como o isolamento funciona em relacionamentos abusivos. Bradley conseguiu criar um ambiente em que eu duvidava das minhas próprias percepções, enquanto outros que poderiam me apoiar permaneciam quietos por educação. Mas essas mesmas pessoas agora estavam ansiosas para oferecer apoio e admiração pelo meu papel na exposição dos crimes de Bradley. A mulher que havia sido considerada ingênua e sem noção de repente estava sendo elogiada por sua inteligência e coragem em derrubar uma sofisticada operação criminosa. Você é incrível, disse minha ex-colega de faculdade, Sarah, quando ligou depois de ver a notícia. Eu sempre soube que você era inteligente, mas derrubar o império criminoso do seu próprio marido exige muita coragem. O elogio foi bom, mas o que foi ainda melhor foi a crescente percepção de que eu era livre para me tornar quem eu quisesse ser, sem a presença constante e desdenhosa de Bradley na minha vida. Durante anos, eu me encolhi para me encaixar na imagem dele de esposa perfeita e solidária, sublimando minhas próprias ambições e interesses para manter seu conforto. Agora, com essa pressão eliminada, eu estava redescobrindo partes de mim que eu tinha esquecido que existiam. Comecei com pequenas mudanças. Reorganizei nossa casa para refletir meus gostos, em vez dos de Bradley, removendo as obras de arte caras que ele havia escolhido e substituindo-as por peças que realmente falavam comigo. Limpei seu escritório e o transformei em um estúdio de design adequado, onde pude trabalhar para expandir meu negócio freelancer. Até comprei roupas novas das quais gostei, em vez daquelas que Bradley aprovaria. Cada mudança parecia resgatar um pedaço de mim que eu havia perdido durante nosso casamento. 2 meses após a prisão de Bradley, recebi um telefonema inesperado que levaria a um dos momentos mais satisfatórios de toda a minha vingança. A autora da ligação era a jornalista investigativa Rebecca Torres, do Phoenix Business Journal, que estava trabalhando em uma reportagem abrangente sobre fraude corporativa na indústria farmacêutica do Arizona. Senhora Morrison, tenho acompanhado o caso do seu marido e gostaria de entrevistá-la sobre seu papel na denúncia dos crimes dele, explicou Rebecca. Sua história é notável e acho que pode ajudar outras pessoas a reconhecer sinais de alerta semelhantes em seus próprios relacionamentos. A ideia de contar minha história publicamente era assustadora e atraente. Uma parte de mim queria manter a privacidade e simplesmente seguir em frente com minha vida. Mas outra parte, a parte que havia sido descartada e subestimada por anos, queria que o mundo soubesse exatamente como eu havia derrubado o império criminoso de Bradley. O que você quer saber? Perguntei. Tudo, respondeu Rebecca. Como você descobriu os crimes dele, como reuniu provas, como trabalhou com a polícia para construir o caso. Mas, o mais importante, quero contar a história de como uma mulher que todos subestimavam se tornou a arquiteta de um dos processos por fraude mais abrangentes da história do Estado. A entrevista ocorreu na semana seguinte no escritório de Rebecca no centro de Phoenix. Durante 3 horas, contei cada detalhe da minha jornada de esposa desconfiada à promotora criminal, explicando como descobri o elaborado engano de Bradley e construí metodicamente o caso que o destruiu. Rebecca estava particularmente interessada nos aspectos psicológicos da história. Como Bradley usou manipulação e manipulação para manter suas atividades criminosas enquanto me mantinha obediente e desavisada. Seu marido criou um padrão clássico de abuso financeiro, observou Rebecca. Ele controlava informações, ignorava sua inteligência e usava sua confiança contra você. Mas quando você finalmente percebeu a manipulação dele, usou essas mesmas táticas contra ele. O artigo, intitulado A Esposa que Derrubou o Império do Crime, como a inteligência de uma mulher destruiu o esquema de fraude de $300 mil do marido, foi publicado 2 semanas depois como matéria de capa da revista mensal do Business Journal. Rebecca fez um trabalho incrível ao apresentar minha história como um conto de advertência sobre abuso financeiro e um exemplo inspirador de como as vítimas podem retomar o controle. Mas o que tornou o artigo realmente especial foi como ele me retratou não como uma vítima que teve sorte,
mas como uma mulher inteligente e determinada que sistematicamente superou um criminoso profissional. O artigo detalhou meu trabalho investigativo, minha colaboração com as autoridades policiais e minha tomada de decisões estratégicas de uma forma que destacou minhas capacidades em vez de minha vitimização. A abordagem metódica de Morrison para reunir evidências e construir seu caso demonstra um nível de pensamento estratégico que impressionaria um investigador profissional, escreveu Rebecca. Seu marido passou anos presumindo que ela era ingênua demais para reconhecer suas atividades criminosas. Mas Morrison provou que inteligência e determinação podem ser muito mais perigosas para um criminoso do que a mera suspeita. A resposta ao artigo foi esmagadora. Recebi dezenas de ligações e e-mails de leitores que queriam compartilhar suas próprias histórias de abuso financeiro ou expressar sua admiração por minhas ações. Várias agências de segurança entraram em contato para perguntar se eu estaria disposto a falar em seminários de treinamento sobre reconhecimento de fraudes financeiras. Até um agente literário entrou em contato comigo para discutir a possibilidade de escrever um livro sobre minha experiência. Mas a resposta mais satisfatória veio de alguém que eu não esperava ouvir, o próprio Bradley. 3 dias após a publicação do artigo, recebi uma carta encaminhada por Catherine do Centro de Detenção Federal de Bradley. Nele, ele expressou sua raiva pela minha decisão de tornar pública nossa história, acusando-me de destruir o que restava de sua reputação para ganho pessoal. Você não precisava me humilhar publicamente, escreveu ele. Já não causou danos suficientes à minha vida? Estou enfrentando décadas de prisão por causa da sua traição, e agora você está lucrando com a minha destruição dando entrevistas a repórteres. A carta era tão emblemática da visão de mundo narcisista de Bradley que quase ri enquanto a lia. Mesmo enfrentando uma prisão federal por seus crimes, ele ainda se via como a vítima e eu como o vilão. Ele não conseguia compreender que suas próprias ações tinham consequências, que seus anos de mentiras, roubos e traições finalmente o haviam alcançado por meio da inteligência e determinação da esposa que ele passou tanto tempo subestimando. Não respondi à carta, mas a compartilhei com Rebecca, que usou trechos em um artigo subsequente sobre como agressores financeiros frequentemente culpam suas vítimas, mesmo depois de serem expostos e processados. Enquanto isso, minha vida estava melhorando rapidamente de maneiras que eu não havia previsto. A publicidade do artigo de Rebecca me trouxe vários novos clientes de design de alto nível, incluindo 2 empresas farmacêuticas que ficaram impressionadas com meu papel na exposição de fraudes corporativas. Meu negócio estava crescendo mais rápido do que nunca durante meu casamento, em parte porque eu não precisava mais estruturar meu trabalho em torno da agenda de viagens e obrigações sociais de Bradley. Também recebi uma oferta de emprego inesperada da própria Nexora Labs. Patrícia Valdez entrou em contato comigo sobre uma vaga no Departamento de Segurança Corporativa, trabalhando especificamente em prevenção de fraudes e educação de funcionários. Suas habilidades investigativas e sua compreensão de como as fraudes financeiras operam seriam inestimáveis para nossa equipe de segurança, explicou Patrícia durante nossa reunião. Além disso, ter alguém com sua experiência ajudando a desenvolver programas de treinamento enviaria uma mensagem forte sobre nosso compromisso em prevenir incidentes futuros. A ironia de receber uma oferta de emprego da empresa da qual Bradley havia roubado era perfeita demais para deixar passar. Aceitei o cargo, que veio com um aumento salarial substancial e excelentes benefícios, além da satisfação de saber que agora eu estava sendo paga para evitar o tipo de crime que meu ex-marido cometeu. Enquanto eu limpava os últimos pertences de Bradley da nossa casa, me preparando para reivindicar totalmente o espaço como meu, me peguei refletindo sobre como nossas situações tinham se invertido completamente. Bradley estava em um centro de detenção federal, enfrentando décadas de prisão, com sua reputação destruída e seus bens apreendidos. Enquanto isso, eu estava começando uma nova carreira, expandindo meus negócios e descobrindo capacidades que eu não sabia que possuía. A mulher que ele havia descartado por ser ingênua demais para entender negócios sofisticados agora estava sendo paga para ensinar profissionais de negócios sofisticados a reconhecer e prevenir fraudes financeiras. 6 meses após a prisão de Bradley, eu me vi sentada em um tribunal federal, assistindo meu ex-marido se declarar culpado de várias acusações criminais no que os promotores chamaram de um dos casos de crimes de colarinho branco mais abrangentes da história do Arizona. O homem que antes desprezava minha inteligência e me tratava como um acessório decorativo agora estava vestindo o uniforme laranja da prisão e sendo levado algemado. A audiência de sentença estava marcada para o mês seguinte, mas o advogado de Bradley já havia informado ao tribunal que seu cliente enfrentaria entre 15 e 25 anos de prisão federal.
O acordo judicial exigia que ele pagasse a restituição integral à Nexora Labs e entregasse todos os ativos derivados de suas atividades criminosas, incluindo as contas secretas que ele achava que eu nunca descobriria. A juíza Patrícia Wittmann, que presidia o caso, fez vários comentários durante a audiência que me encheram de convicção. Os crimes do Sr. Morrison não foram atos impulsivos, mas sim um padrão sistemático de roubo e fraude que se prolongou por anos, disse ela. O réu demonstrou um desrespeito insensível não apenas à confiança de seu empregador, mas também ao bem-estar de sua própria esposa, que poderia ter enfrentado sérias consequências legais por suas atividades criminosas. Enquanto observava Bradley aceitar a responsabilidade por seus crimes, não pude deixar de lembrar da maneira condescendente que ele usava para explicar por que eu não conseguia entender seu trabalho. Como ele descartou minhas perguntas sobre suas despesas e viagens como uma interferência ingênua em questões comerciais sofisticadas. O homem que passou anos me dizendo que eu era simples demais para entender conceitos financeiros complexos agora estava admitindo aos juízes federais que ele era um criminoso que havia fraudado seu empregador em centenas de milhares de dólares. Após a audiência, o agente Shen se aproximou de mim no corredor do tribunal com notícias que me deram a satisfação final de que eu precisava. Verônica, cúmplice do seu marido em Las Vegas, concordou em cooperar integralmente com a nossa investigação, informou-me ela. O depoimento dela revelou que Bradley planejava expandir suas operações, potencialmente recrutando outros executivos da indústria farmacêutica para vender informações confidenciais. Suas ações não apenas impediram os crimes que ele já praticava. Elas também impediram uma conspiração criminosa muito maior. Perceber que eu havia impedido Bradley de corromper outras pessoas, de transformar sua criminalidade individual em uma conspiração organizada, me fez sentir orgulhoso de uma forma que eu não esperava. Minha decisão de investigar minhas suspeitas e construir metodicamente um caso contra ele protegeu não apenas a Nexora Labs, mas potencialmente toda a indústria farmacêutica de uma sofisticada rede de espionagem. Catherine, que lidou com meu divórcio com a mesma eficiência implacável que aplicou para proteger meus interesses legais, desferiu o golpe final na arrogância restante de Bradley. O acordo de divórcio, que havia sido finalizado no mês anterior, me deixou com a casa, os 2 carros e a maioria dos nossos bens legítimos, enquanto Bradley ficou apenas com suas dívidas legais e obrigações de restituição. Ele tentou argumentar que você deveria dividir a responsabilidade pelos honorários advocatícios dele, já que foi você quem denunciou os crimes dele, Catherine me contou com evidente satisfação. O juiz literalmente riu do advogado e disse que esperar que uma vítima de crime pagasse pela defesa do seu agressor era o pedido mais ridículo que ele já ouvirá em 20 anos de magistratura. Mas talvez o desenvolvimento mais satisfatório tenha sido como minha vida profissional evoluiu desde a queda de Bradley. Minha posição na Nexora Labs levou a oportunidades de consultoria com outras empresas, palestras em conferências de negócios e convites para participar de painéis sobre prevenção de fraudes e segurança corporativa. A mulher que Bradley havia descartado como ingênua demais para entender negócios agora era reconhecida como especialista em identificar e prevenir crimes financeiros. No mês passado, fui convidado para falar na conferência anual da National Association of Corporate Security Professionals em Denver, onde apresentei um estudo de caso baseado na minha experiência com o esquema de fraude de Bradley. A apresentação foi intitulada Quando a ameaça vem de dentro, como os relacionamentos pessoais possibilitam a fraude corporativa e contou com a presença de mais de 300 profissionais de segurança de empresas de todo o país. De pé naquele palco, explicando a uma plateia de especialistas como eu havia metodicamente descoberto e documentado um sofisticado esquema de fraude, senti uma sensação de realização que não tinha nada a ver com vingança e tudo a ver com reconhecer minhas próprias capacidades. Bradley passou anos me convencendo de que eu era intelectualmente inferior a ele, que minhas contribuições para o nosso casamento se limitavam ao apoio doméstico e ao trabalho emocional. Mas, ao derrubar seu empreendimento criminoso, demonstrei habilidades investigativas, pensamento estratégico e competência profissional que impressionaram agentes da lei, executivos corporativos e profissionais de segurança. O compromisso de falar também levou a um desenvolvimento pessoal inesperado. Durante a conferência, conheci David Harrison, um consultor de segurança de Seattle, que estava trabalhando em um caso semelhante envolvendo um executivo da indústria farmacêutica que estava roubando segredos comerciais. David era inteligente, ético e incrivelmente direto em sua comunicação. Tudo o que Bradley fingiu ser, mas nunca foi. Nossas conversas durante a conferência revelaram que tínhamos interesses semelhantes em prevenção de fraudes e segurança corporativa, mas também que ambos valorizávamos a honestidade e o respeito mútuo de maneiras que meu casamento nunca havia proporcionado.
Quando David sugeriu que mantivéssemos contato profissionalmente e possivelmente pessoalmente, percebi que finalmente estava pronta para considerar como seriam relacionamentos saudáveis. 3 semanas depois, David voou para Phoenix para o que começou como uma consulta de negócios, mas evoluiu para algo muito mais pessoal. Pela primeira vez em anos, me vi conversando com um homem que ouviu minhas ideias, respeitou minha experiência e tratou minha inteligência como uma vantagem e não como uma ameaça. Sabe, disse David durante um jantar em um dos meus restaurantes favoritos. Ler sobre o seu caso foi o que me convenceu de que investigadores civis às vezes podem ser mais eficazes do que os profissionais. Você teve insight sobre o comportamento do seu marido que nenhum investigador externo poderia ter desenvolvido. O elogio significou mais para mim do que David poderia imaginar. Depois de anos tendo minhas percepções descartadas e minha inteligência minimizada, ser reconhecido como um investigador habilidoso por alguém cuja opinião profissional eu respeitava parecia a validação final de que eu precisava. Bradley enfrentou as consequências inevitáveis de sua traição sistemática e comportamento criminoso, passando as 2 décadas seguintes em uma prisão federal enquanto sua reputação permanecia permanentemente destruída em toda a indústria farmacêutica. Suas tentativas de reconstruir sua vida foram frustradas pela natureza abrangente de seus crimes e pela minúcia da minha documentação. Seus antigos colegas, amigos e familiares descobriram toda a extensão de sua farsa por meio de registros judiciais e cobertura da imprensa, deixando-o isolado e desprezado por todos que um dia o respeitaram. Enquanto suas obrigações financeiras com a Nexora Labs e outras vítimas garantiam que ele sairia da prisão sem nada para mostrar por seus anos de roubo e fraude. Ao olhar para o meu futuro, trabalhando em segurança corporativa, construindo novos relacionamentos baseados em honestidade e respeito mútuo e, finalmente, entendendo minha própria força e inteligência, percebi que expor os crimes de Bradley não tinha sido apenas uma questão de vingança ou justiça. Tratava-se de resgatar minha própria identidade e descobrir capacidades que eu nunca soube que possuía. Provando que às vezes a resposta mais devastadora à traição é simplesmente se recusar a continuar sendo a pessoa que outra pessoa tentou fazer você se tornar.